Olá! Em um mundo cada vez mais preocupado com os impactos ambientais, a prática do consumo consciente se torna fundamental. Mas o consumo consciente ele não se limita somente às escolhas individuais. A gestão adequada também dos resíduos sólidos é outro pilar essencial para um planeta mais saudável. A atuação em rede também é crucial nesse processo. Empresas, governos, sociedade civil precisam trabalhar juntos para construir um sistema eficiente de gestão de resíduos. Para conversar um pouco sobre esse assunto, vamos receber hoje a diretora executiva do Instituto Sabiá, Larissa Neri, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Larissa Neri, diretora executiva do Instituto Sabiá. Olá, Larissa, tudo bom com você? Oiê, tudo bem? Graças a Deus, agradeço aí a oportunidade. Imagina, o prazer é todo nosso. Larissa, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, conta a sua experiência profissional e sua trajetória. Bom, eu sou graduada em Ciências Biológicas, mestre em Gestão de Projetos e realizei diversos cursos voltados para qualificação da minha atuação na mitigação de vulnerabilidades dos territórios, né? Eu desenvolvo projetos socioambientais e culturais há cerca de 14 anos, ações desenvolvidas em Taubaté, Pinda, São Paulo, Osasco, Santo Antônio do Pinhal, Ubatuba. E em 2023, aqui em Pinda, eu recebi o prêmio de trajetória cultural pela Lei Paulo Gustavo, na categoria personalidade, né, reconhecendo esse meu histórico de atuação no município. Desde a minha graduação ali, são muitos anos dedicados, assim, com afinco a essas iniciativas, né, que são voltadas para o desenvolvimento regenerativo e sustentável das comunidades, em especial aqui na região da Mantiqueira Paulista, né? E são projetos com fomento direto ou via leis de incentivo. Atualmente, além de estar no Instituto Sabiá, né, como diretora executiva, gestora de projetos, fazendo essa articulação no território, eu também presido o CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente em Pindamonhangaba. Tenho uma cadeira também no Conselho de Cultura e represento as organizações da sociedade civil como delegada na Conferência das Cidades. Então, é esse movimento, assim, né? Desse repertório, dessa pegada mais ambientalista, até a compreensão de que uma andorinha só não faz verão, e a gente precisa mesmo se articular em rede, ter o nosso papel cidadão ativo, né? Para que a gente consiga viabilizar mudanças positivas dentro dos territórios de atuação. Uhum, perfeito. E Larissa, dentro, né, dessa vertente aí que você comentou da sua atuação, fala um pouquinho do trabalho do Instituto Sabiá. Então, o Instituto Sabiá, ele é uma OCIP, né? É uma organização da sociedade civil de interesse público, organização de terceiro setor. A gente elabora e desenvolve projetos e programas educacionais, culturais, socioambientais, sempre nessa linha de customizar de acordo com a realidade do território. A gente sempre preza por fazer um diagnóstico da realidade para apresentar qualquer iniciativa, né? Então, seguindo essa linha de dialogicidade, né? Então, a gente provoca esse diálogo mesmo com a comunidade e busca fortalecer as próprias pessoas do território, né, gerando essa emancipação para que elas continuem permeando as iniciativas dentro de seus campos de atuação. O nosso foco é o fortalecimento de redes, de comunidades e a saúde desses territórios, né, desses ecossistemas em que a gente atua. Nosso trabalho, então, ele sempre vai partir de um diagnóstico do contexto, das realidades, em diálogo com as políticas públicas vigentes, né, buscando colaborar com a mitigação das vulnerabilidades mais eminentes, assim. Então, a gente monta equipes para desenvolver essas iniciativas.
E sempre prezando pelo reconhecimento e valorização da diversidade cultural que existe ali, né? Senão não há outra maneira, né, de se fortalecer. A gente precisa mesmo estar aberto a essa escuta para entender o perfil, né, e as necessidades desse território e conseguir edificar essas realidades mais saudáveis, mais autossustentáveis. Perfeito. E é super importante, né, esse diálogo, você trazer a sociedade, acho que esse trabalho mesmo de diagnóstico que vocês fazem, porque é a partir daí que você consegue trabalhar socialmente, né, com a sociedade para uma mudança de fato. Então, realmente, né, um trabalho bem bacana. E me fala uma coisa, como que é esse Move Ocupa? Conta para a gente um pouquinho o que é esse movimento. Conto. Então, o Move Ocupa, ele é uma iniciativa que compõe o programa Move Cicla, né? O programa Move Cicla é um programa de educação socioambiental e formação de multiplicadores que busca contribuir com a qualificação, né, dessas culturas de consumo e descarte dentro de Pindamonhangaba, consumo de, né, produtos, descarte de resíduos, em especial resíduos sólidos, né? Considera-se Pinda e região. A gente tem público da região também. Entre os projetos que compõem esse programa está o Move Cicla, que é o quê? Um festival multicultural e ação pelo clima, o primeiro, né, pioneiro, desenvolvido aqui em Pinda, na capital da reciclagem do alumínio, né, a capital nacional da reciclagem do alumínio. Assim como o programa Move Cicla, o festival se torna uma iniciativa pioneira porque ele é o primeiro realizado no país que apresenta essas propostas concretas, é, que não são só voltadas à Lei 17.806, vou contextualizar. A Lei 17.806 é uma lei estadual que regulamenta a gestão de resíduos em eventos privados, público-privados e públicos no estado de São Paulo. Ela é muito recente, poucas pessoas têm conhecimento sobre ela. Ela ainda está em processo de regulamentação, mas ela já traz algumas normativas que nos referendam. Então, nesse evento, a gente, por exemplo, criou um ambiente arte-ecopedagógico, onde as pessoas, através de atividades culturais, de painéis informativos, da experiência mesmo, né, que a gente propôs um circuito dentro desse evento, puderam vivenciar essas boas práticas de descarte. A gente também construiu dentro desse festival uma ecofeira, né, prezando por produtos que tenham essa geração, né, e comercialização com responsabilidade socioambiental. Então, a gente traz, né, uma proposta totalmente diferente do que já foi visto até agora. Assim, tá todo mundo que vê, né, os resultados. Daqui a pouco a gente tem um videozinho que a gente vai poder compartilhar com vocês, está no processo de edição final. Pode perceber que em cada detalhe, através das linguagens das artes, a gente conseguiu trazer essa referência do que é uma boa prática de consumo, o que é uma boa prática de descarte, né? Então, utilizamos as linguagens das artes plásticas, do cinema, da música, né, da economia criativa, economia circular, para falar sobre esse tema. Foi bem interessante. Foi um Uhum. grande ato de revelar, né, a potência do trabalho em rede, porque a gente também esteve participando vários grupos, organizações que já estiveram conosco nos anos anteriores, né, o trabalho que acontece aí desde 2022, e que a gente pôde manifestar em uma grande festa, ocupando uma praça que fica situada dentro de um centro econômico de Pindamonhangaba. Uhum. Não, e essa questão é super importante, né? As pessoas às vezes entendem que a reciclagem é só pela reciclagem ou só pela redução de resíduos, mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Você trabalha indiretamente a questão da redução de emissão de gases de efeito estufa, Uhum. o ciclo de vida do produto, economia circular, então tem um monte de coisa
que é trabalhado, né, ou que dá para trabalhar simplesmente só com o ato da reciclagem e o benefício que a gente traz para a questão ambiental, né? Então, e passa pela necessidade da conscientização, porque se a gente não tem a conscientização, não chama atenção para a importância, para a necessidade, as pessoas acabam não tomando a consciência do porquê que tem que fazer, né? Do porquê é importante fazer. Exato. Então, E é um realmente. ponto-chave, se a gente parar para pensar, né, eh, o último relatório da ONU indicou que um dos principais fatores relacionados à crise climática é o consumo desenfreado e o descarte inadequado de resíduos. Então, a gente está dando visibilidade para uma pauta fundamental à vida, né? E se a gente enterra esses resíduos, a gente deixa de gerar renda, além de tudo, né. É uma trama, é um processo Sim, sistêmico que precisa ser olhado nas suas diferentes vertentes. É isso que a gente faz sim, com o programa. E com com o festival a certeza. gente usa a arte para falar sobre isso, que é bem interessante e atrativo, né, para as pessoas. Uhum. Não, perfeito. E, Larissa, durante esse evento, né, foi entregue, acho que o diagnóstico municipal de 1923 da cidade de Pindamonhangaba, que foi realizado aí pelo programa Move Cicla. Quais os pontos abordados e quais as expectativas a partir do conhecimento desses dados? Porque eu acho que mais, assim, na verdade, até para você poder agir, você precisa ter os dados, porque senão você não consegue agir. Uhum. Então, realmente, acho que ter estes dados é fundamental, mas conta para a gente, né, o que esse relatório, o que esses dados trouxe aí para vocês. Então, esse diagnóstico socioambiental municipal, ele foi realizado em 2023, junto com as equipes de estratégia de saúde da família. Essas equipes são compostas por agentes comunitários de saúde que atuam diretamente nas casas da população. Uma das tarefas deles é realizarem visitas domiciliares toda a semana. Então, quando a gente teve, em 2023, a oportunidade de trabalhar na capacitação dessas equipes, a gente desenvolveu uma capacitação de saúde e meio ambiente. O nosso primeiro passo foi estimular que essas equipes olhassem as suas próprias práticas, para depois irem para campo e colaborarem com os munícipes para eles olharem para as próprias práticas. Então, qual é a relação deles com o descarte dentro do domicílio? Qual é a relação deles com o descarte da porta para fora, né? Que tipo de resíduo esses munícipes geram? Que tipo de patologias já acometeram essas famílias? E aí, a partir dessa pesquisa, um dos pontos que a gente identificou foi que dentro do serviço de coleta seletiva, o mais utilizado é o serviço dos catadores de materiais recicláveis, né. Então, para além desse estudo, dessa apresentação, né, que a gente fez no lançamento do festival, a gente também assinou uma carta de intenção de colaboração com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o Plano de Ação pelo Clima e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Participaram dessa assinatura o prefeito atual, o prefeito futuro, o vice-prefeito futuro, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Turismo, CONDEMA, né, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, Marinello, que foi a pessoa que, a autora da lei, né, uma deputada estadual, que escreveu a Lei 17.806, esteve conosco no lançamento desse festival. Eu, enquanto Instituto Sabiá, né, representando o nosso grupo. Então, foi uma trama em que todos juntos se responsabilizam daqui para frente em dedicar atenção para essas pautas. E aí, o próximo passo que a gente deu depois desse evento foi garantir os encontros com os responsáveis de cada um desses setores, para a gente iniciar um plano de ação, né? Já projetar, assim. Então, para janeiro, a gente já está pensando o momento que a gente tem para começar a arquitetar esse plano, né? Desenhar esse plano, como a gente age daqui para frente, para, em conjunto, conseguir implementar essas políticas dentro do município. Ah, maravilha. E conta um pouco, né, desses trabalhos aí desenvolvidos pelo Instituto Sabiá,
se há, de fato, um apoio do setor público, do setor privado, se ambos os setores eles contribuem, né, da mesma forma, ou se, de repente, um dos setores acaba contribuindo um pouco mais nessas questões aí do Instituto Sabiá. Legal. Então, eu atuo em Pinda há cerca de 14 anos, né, com essas questões. O Instituto Sabiá existe há 22 anos. Eu entrei lá há 8, mais ou menos, um pouquinho mais. São muitos anos desenvolvendo trabalhos de alta qualidade, e isso gera credibilidade para a gente apresentar as nossas propostas. Quando a gente foi, na realidade, foi um convite que a gente recebeu para escrever essa proposta, porque já existia o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos. E, na época, a secretária de Meio Ambiente estava com muitos desafios no município para engajar a população nesse descarte responsável. Então, o que ela precisava era que a gente desenhasse uma estratégia de educação ambiental que respondesse ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos. Foi aí que nasceu o programa Uma Bicicla. Ele nasceu com uma aliança forte com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, respondendo uma demanda municipal, né? Eu já tinha histórico de trabalho enquanto profissional, né, em outras organizações aqui no município, e eram trabalhos também desse perfil, né? E quando houve a necessidade, a referência fui eu. Então, me buscaram, eu levei essa demanda para o Instituto Sabiá, e aí juntos a gente arquitetou esse plano, montamos uma equipe, né, de especialistas e criamos esse programa. Então, a gente pode considerar que o nosso parceiro e sede de berço é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Logo na sequência já vem educação, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, falou de educação, já vão para a Secretaria de Educação. E aí a gente trabalhou o primeiro ano com escolas municipais. No segundo ano, a gente entendeu que a gente precisava de diversidade de público. Foi aí que a gente expandiu, né? Expandiu para outras organizações, para outros grupos, e aí a gente teve a participação da Secretaria Municipal de Saúde, também composta por educadores, só que esses informais. Agentes comunitários de saúde têm a responsabilidade de educar a população, né? Mas não como uma instituição de ensino. Então, é nesse casa a casa, é no receptivo das unidades de saúde. Foi aí que a gente estabeleceu essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e começou essa capacitação de multiplicadores com os agentes comunitários de saúde, né? Daí, essa parceria vai criando força, a gente vai encontrando outros caminhos de atuação e entende que o que esse pessoal, né, precisava era de materiais informativos que respaldassem o trabalho que eles estavam desenvolvendo. A gente tinha alguns materiais, mas o que chega mais fácil na população? Hoje em dia, todo Uhum. mundo assiste vídeo. É muito mais fácil assistir um vídeo do que fazer uma leitura. Então, a gente cadastrou um projeto aqui no edital municipal, que é o Movecine Reciclagem 360, e a gente produziu o nosso primeiro curta documental em 2024. Foi aí que a gente estabeleceu nosso primeiro ato assim de parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, que depois veio se fortalecendo, né, na execução do festival Move Ocupa. Então, esses parceiros, essas pessoas, né, esses representantes das secretarias que assinaram essa carta no dia do evento são pessoas que vêm construindo um trilho junto com a gente, que vem criando o legado dessa iniciativa no território. Uhum. Para além disso, a gente tem uma parceria muito forte com uma empresa local, que é a Novelis. Novelis é uma referência nacional, né, em reciclagem de alumínio e conseguiu alcançar essa meta de ter os seus produtos gerados 100% recicláveis. Então, eles incentivam bastante esse tipo de projeto na região. E quando viram uma bicicla, não tiveram dúvida, né? Nos deram a oportunidade para um primeiro ano. No primeiro ano, a gente teve 7.000 beneficiados, mais ou menos. No segundo ano, a gente exponencializou isso, subiu para mais de 90.000 beneficiados. Então, a gente soma mais de 100.000 beneficiados ao longo dessa trajetória. Uhum. Mais de 188 iniciativas socioambientais e culturais desenvolvidas dentro dos territórios, a partir desse movimento, dessa capacitação, né? Dessa artesania que a gente vem Uhum. fazendo com os diferentes responsáveis pelos setores. E é um trabalho de formiguinha, né? Então você vai multiplicando o trabalho que vocês vão fazendo. E uma coisa É, muito interessante foi vocês terem identificado esse meio de comunicação hoje em dia mais atual, né?
porque às vezes a gente ainda fica preso a algumas questões mais tradicionais, então essa, né, comunicação por panfleto, por folder, e não é mais, né? Ninguém para, como você falou, ninguém mais para ler. Então é muito mais por vídeo, principalmente acho que essa nova geração. Então, talvez para você aí pegar uma maior estratificação da população, atingir um maior número de pessoas, tem que falar a linguagem dessas pessoas, né? Então, Sim. E quantas linguagens são, né? São muitas é. linguagens, é uma diversidade imensa de linguagem. No primeiro ano, a gente prezou, sim, pelos folders, porque, querendo ou não, chega na casa de quem não tem acesso ao meio digital, né? E o nosso Uhum, intuito era chegar nessas comunidades mais vulneráveis, onde o descarte os pontos de descarte viciados são mais frequentes, né? Mas ainda assim, eles têm o desafio de leitura, nem todos têm alfabetização. Então, esse trabalho sendo feito em parceria com a unidade de saúde, levando um vídeo, tendo uma apresentação visual, né? Uma coisa que atrai, também facilita o processo. uhum. Papel, Não, a cada etapa que passa, a gente reduz mais e mais o papel, porque a nossa meta é chegar no lixo zero, mas a gente ainda não consegue sim. chegar, por quê? Porque ainda existe essa parcela da população que não tem acesso à internet, a redes sociais ou até a um celular. Apesar de Uhum, Pinda ter, né, Wi-Fi livre, né, que eles chamam de Pinda livre. Então, mais uhum. pessoas têm acesso, mas ainda assim existem aqueles que não têm. Perfeito. E já que a gente está falando nessa questão, né, de você alcançar um número maior de pessoas, e até mesmo esse trabalho da conscientização, porque a questão do resíduo, né, não só do resíduo, mas acho que toda a questão ambiental é necessário a conscientização, até para a sociedade entender que é algo importante realmente. É, o que vocês têm feito na questão da educação socioambiental? Então, a educação socioambiental, ela é nosso trilho, né? Então, desde o princípio, a gente entendeu que para a gente engajar a população na utilização adequada dos serviços de coleta, né, do município, a gente precisava trabalhar as culturas. Para a gente trabalhar a cultura, a gente tem que ler a realidade. Para ler a realidade, a gente precisa de escuta. Para ter escuta, a gente precisa de pessoas. Para ter pessoas, a gente precisa de um grupo. Para ter um grupo, a gente precisa de formações, né? Dessa criação de ambientes onde a gente possa discutir as informações. A gente está com um desafio aí, a Carolina, minha parceira de trabalho, né? Grande parceira. A Carolina é o pedagógico, eu sou a gestão e articulação do território. A gente divide bastante, assim, dentro desse processo. Ah, ela até trouxe, né? Poxa, formação, capacitação, a gente não tem outra palavra? Não, a gente ainda não tem outra palavra, mas pode ser que ela apareça em algum momento. E o que a gente faz é criar esses ambientes onde possa haver intercâmbio de conhecimentos. A gente traz referências relacionadas às temáticas do programa, as pessoas trazem referências sobre as próprias realidades, as próprias práticas, e também sobre temáticas. Então, é uma construção coletiva de conhecimento, né? E a partir daí, a gente orienta grupos de trabalho na criação de iniciativas que possam sensibilizar a população, né? Então, a gente sensibiliza, aquela coisa que gera o primeiro interesse. Aí a gente abre o conhecimento, conscientiza, né? Intercambia conhecimento. E depois a gente mobiliza para uma ação. Então, sempre seguindo essa abordagem triangular, né? Que é um dos conceitos que ela traz enquanto doutora em arte e educação, ela traz a formação dela. Então, a gente cria uma proposta, a gente experiencia, depois a gente analisa, avalia e depois a gente né, realinha essa proposta e assim por diante. A gente segue nesse processo de construção, né, para expandir essas possibilidades de adesão da iniciativa dentro do território. E temos conquistado, né, uma boa adesão, né? Haja visto aí a quantidade de beneficiados. Então é isso, em 2022 a gente fez a formação com educadores, na sua maioria educadores de escolas municipais. No segundo ano, em 2023, a gente trabalhou com
educadores de escolas municipais, da Diretoria Regional de Ensino, do Sistema S, né, o pessoal do Senac que de Pinda participou, é, da, de organização da sociedade civil, no caso, o Instituto IATES, e com a equipe inteira de estratégia de saúde da família, que são mais de 130 agentes comunitários de saúde, né? Sempre nesse processo de compartilhamento de conhecimento, geração de uma iniciativa e trazendo a devolutiva, né, da recepção do público. Em 2024, a gente inovou, criando esse curta documentário, né, que é o Reciclagem 360, a gente lançou ele no festival, depois a gente fez o lançamento para os agentes comunitários de saúde para fazerem a distribuição, então esses agentes vão levar esse material para as unidades e de lá eles vão enviar para de diferentes maneiras, né, para a população. A gente fragmentou o documentário em 5 pequenas partes. Então, cada pequena parte ela tem de 3, no máximo 4 minutinhos. Isso facilita que seja enviado pelo WhatsApp, né? E nas visitas domiciliares eles fortalecem a informação, né? Contando que enviaram vídeo e tudo mais. Também fazem cineclubes, tem grupos que vão fazer cineclubes dentro da unidade de saúde. Outros vão passar o vídeo na íntegra, né? Na sala de espera. Então, tem diversas iniciativas que vão sair dessa produção. Para além disso, a gente fez o festival, e aí, através das diversas linguagens artísticas, a gente aborda o tema. Considerando esse um tema transversal, ele faz parte da vida, né? Consumir é um ato de existir também, se a gente for parar para pensar. A gente consome desde a barriga da nossa mãe até depois que parte, né? Então, que projetos são esses que a gente anda investindo e que produtos são esses que a gente gera da nossa forma de vida, né? Esse é o cerne da nossa reflexão, assim, né? Quais são os projetos que a gente investe e quais são os produtos que a gente está gerando e para onde esses Uhum, produtos estão indo, né? Pensando nessa forma de vida que ela é cíclica em todos os pontos, não existe um finito, né? Outro dia meu cunhado uhum, estava dizendo, né, que nossa, o primeiro plástico ainda existe, onde será que ele está? Porque, de fato, o primeiro plástico foi criado antes do tempo da sua degradação, então ele existe. uhum. Vale a Não, reflexão. é, não, é super importante essa reflexão, né? Esses pontos aí que você trouxe, até da questão do consumo. Mas quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, na ponta tem sempre, né, os catadores aí de material reciclável. Conta um pouco do trabalho que vocês fazem também em relação a esse grupo. Os catadores, eles são uma peça-chave dentro do processo, né? Como a gente parte aí de uma leitura de realidade para chegar em iniciativas, o que a gente faz é estimular que os grupos desenvolvam iniciativas que envolvam esses catadores. A gente já teve iniciativa realizada pelo Senac em 2023, que foi promover o diálogo entre o catador e os comerciantes de uma praça que o Senac é responsável, né, estimulando a parceria entre o catador e os comerciantes, estimulando que os comerciantes tivessem uma gestão adequada dos resíduos, para não ficar um monte de descarte cheirando e bagunçando a praça, né, para esse resíduo ser direcionado corretamente. Essa foi uma iniciativa que deu certo, ela acontece. IA 3, a mesma coisa. No IA 3, em 2022, primeiro ano da participação deles, uma oficina que eu fui dar lá, a gente notou que a maioria dos estudantes tinha alguma relação com o catador. Ou era o vizinho, ou era o tio, ou era o avô, ou era o pai, ou era a mãe, né? Então, sempre tinha alguém com alguma relação. Diante disso, a gente entendeu que um passo fundamental, seria o segundo passo desse projeto deles, seria criar uma iniciativa voltada para os catadores. Em 2023, eles fizeram isso. Eles criaram o projeto Heróis de Carroça. E esse projeto ele existe até hoje. Agora, em 2024, eles receberam o financiamento para dar seguimento ao Heróis de Carroça. E aí, o que eles fazem são oficinas para os catadores, que capacitam esses profissionais, mas que também geram cuidado. Para além disso, no festival, a gente prezou por ter ações que fossem voltadas para esse público. A gente teve vivência com papelão madeira, né? Papelão é um material
de venda com valor super baixo. E aí existe um artista plástico incrível aqui da cidade, Fabiano Bustamante, que criou uma oficina de transformação do papelão em obra de arte, né? E aí a gente ofereceu isso para os heróis de carroça, para que eles tivessem contato com essas outras possibilidades do papelão. Além disso, a gente também fez o Cineclube, né, que foi dentro da comunidade, a gente levou uma ação lá para a comunidade para apresentar uma referência, né, de inspiração também. É um documentário de uma parceira nossa, uma grande amiga da Carolina, e a Tatiana Loma e a Roberta Estrela Dalva. Elas criaram o Areta no Everest, que é um documentário da Areta, uma escaladora também, né, também porque eu também falo escalo, né, escaladora de montanha. E ela é filha de catadores e foi a primeira mulher preta a sair aqui da periferia paulista, né, ali Campinas. Ela juntou 130 toneladas de descarte, né, de resíduo, fez a venda desse material e somou com outros valores para fazer uma das viagens mais desejadas pelos escaladores, que é subir o Everest. É uma viagem caríssima, né? E ela conquistou isso com muita luta, com muita garra, enfrentando muitos desafios. Então, a gente também trouxe essa referência. E a gente escuta, né, a dona Cidinha, catadora, contando como ela se sentiu assistindo aquilo, se sentindo inspirada, motivada a seguir fazendo o que está fazendo. Para além disso, no festival, a gente também fez revitalização de carroças, foram 2 carroças, o seu Alcides e dona Cidinha, né? Grandes parceiros nossos aí, pessoas queridas, ganharam nosso coração. E na produção do documentário, do Reciclagem 360, que a gente fez, né, essa discussão sobre a cadeia da reciclagem, sobre os processos sistêmicos que abarcam essa cadeia, a gente prezou por ter a fala de catadores. Então, a gente tem a fala de um catador individual e de 3 catadores cooperados, mostrando como funciona, né, essa operação do catador e como a população pode colaborar para facilitar que esse processo aconteça. É isso que a gente vem fazendo. Dentro de todas as iniciativas que a gente sempre busca um olhar especial para esses profissionais, né, visando essa colaboração para o fortalecimento, aprimoramento profissional, para a valorização profissional e para o cuidado e oferta de lazer, né? Eles tenham essa possibilidade de não só trabalhar, que é um processo árduo, né, esse trabalho do catador, mas que eles também possam usufruir das ah, oportunidades que a vida traz, né? A gente vive em alegria, em prazer, enfim, é isso. A gente busca somar de alguma forma com os participantes que são Uhum. profissionais dessa área. Tá. E já que a gente está falando aqui, né, de reciclagem, de resíduo, eu queria te perguntar qual que é a sua opinião sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Como que você enxerga essa lei para reciclagem? Para mim, ela é um marco importantíssimo. Gestão de resíduos não é algo que faz parte da nossa formação enquanto sociedade, né? Desde o processo industrial, desde todo esse movimento, né, da composição dos territórios, a gente precisou aprender a gerir esses resíduos, a gente precisou desenvolver tecnologias para direcionamento desses resíduos, né? E ainda são poucas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, apesar de parecer óbvia para muitos, né? Para muitos que estão envolvidos com a área ambientalista, né? Hoje a gente tem a graça de ter crianças que já são formadas assim, mas são poucas as famílias no montante social, né? No Brasil, assim, pensando no âmbito Brasil. E essa lei, ela estabelece as diretrizes fundamentais para a gente manejar de um jeito sustentável os resíduos sólidos, né? Ela ah, regulamenta, alinha, né, os princípios da responsabilidade compartilhada, da economia circular, da preservação ambiental, né, eh, apresenta caminhos para a valorização dos profissionais dessa frente, para formas de operar dos municípios, quais são os critérios, o que é aceito, o que não é aceito, né, o que que é um lixão, o que que é um aterro, o que que é cada uma dessas coisas, qual é o Uhum. tipo de cada serviço. Então, nessa perspectiva é fundamental,
né? A gente ainda enfrenta desafios enormes para implementar ela na integralidade, né? E a gente precisa muito do interesse público, da sensibilização, conscientização, mobilização popular, para fazer ela se estabelecer de fato. E existe um prazo pré-estabelecido para que ela se estabeleça. Não sei se todos sabem, mas é 2030. É a nossa meta, é um dos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável são 18, se não me engano. Um deles é consumo, produção e consumo responsáveis, né? Dentro dele que surge a política nacional de resíduos sólidos e a partir dela é que surgem os planos municipais de gestão integrada de resíduos. Essa política, ela foi criada em 2010. Os planos municipais vieram ali entre 2013 e 14, depende do município, né? Mas em média é isso. Ainda 2014, já está num processo de atualização no próximo ano, né? Vários municípios aqui da região também já estou sabendo que também estão nesse processo. Então, nosso prazo está curto. 2024 a gente está finalzinho, né? 2025 já é daqui uns dias. E a gente tem 5 anos para implementar essa política. No momento em que a ONU nos apresenta um índice, e só 4% dos municípios conseguem atualmente desenvolver iniciativas eficazes para a implementação dessa política. Por sorte, Pinda faz parte desse montante, porque tem um movimento bem forte de implementação dos serviços públicos de coleta seletiva, né, dos equipamentos públicos de coleta em geral. A coleta no município ela alcança todo o território municipal, salvo a coleta seletiva, que chega em alguns pontos, mas tem alguns sistemas de caçamba implantados, enfim, existe um movimento forte para que se aprimore isso e para que se engaje a população para que isso aconteça. Uhum. Mas isso eu vejo aqui, um município entre tantos outros que estão aqui no Vale do Paraíba, né? Pensa nas outras regiões brasileiras. Uhum. Larissa, a Dá para gente parar para muitos outros pensar, dados. Pode e se a gente parar para pensar, né, o Brasil, pela sua extensão territorial, pela capacidade aí de gerar recursos naturais e até espaço para dispor, a gente não foi criado com essa lógica de você otimizar, né, otimizar o consumo, otimizar a disposição, minimizar essa geração de resíduo, desperdício. Pelo contrário, né? Eu acho que muitos de nós crescemos com o discurso de que o Brasil é uma terra ilimitada em termos de recursos naturais, capacidade e tudo mais. Sem Então, dúvida. modificar essa mentalidade também não é algo fácil, não é algo do dia para a noite, né? É uma construção. Então, eu acredito muito na questão da educação, né? Principalmente aí dos pequenos, porque eu acho que eles vão ajudar muito a fomentar a transformação dentro de casa, social, mas eu acho que é uma parte que também todo mundo precisa se engajar, né? E acho que esse trabalho que vocês fazem com a ação, com a conscientização, com esses projetos, é de extrema importância, até para trazer o resultado que está trazendo aí para a cidade, né? Pois é. Tem muito que ser feito, né? E assim, nessas circunstâncias, olhar o programa Move Ciclo e entender como ele funciona cai como uma luva, né? Sim, Porque, de fato, a gente consegue atingir o cerne da questão e trabalhar isso numa artesania que gera resultado sistêmico, né? É um sim. movimento pioneiro de articulação de rede que não é simples de ser operado, mas que com várias mãos ele acontece com qualidade, né? Ele Uhum, apresenta resultados palpáveis. O nosso desafio aqui é entender como a proporção desse índice de colaboração, porque dentro do contrato municipal não existe essa regra de que o prestador de serviço de limpeza pública tem que contabilizar exatamente o material que está sendo uhum, retirado, né, para coleta seletiva e o que vai para o aterro. Mas, de todo modo, a gente vê um engajamento popular, a gente vai, né, o nosso próximo passo é aprofundar o diagnóstico e fazer um mapeamento de todos os pontos de descarte de resíduos do município, enfim.
tem várias outras coisas que a gente vai construindo pouco a pouco, né, para chegar onde a gente precisa. Perfeito. E me fala uma coisa, né? Se alguém tiver o interesse de levar o programa Move Cicla para a cidade em que mora, quais os critérios? Como entrar em contato aí com vocês? Não, o primeiro critério é o interesse do município em implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, né? Entender que cada realidade municipal é única e que a solução que a gente vem arquitetando, né, coletivamente para Pinda, pode não funcionar para outro município, pode ser diferente, pode ser outro perfil, depende muito do perfil do município. Então, o primeiro passo é o município estar disposto a implementar o seu plano, porque isso gera necessidade de um diagnóstico, de uma leitura de realidade, um trabalho conjunto. O segundo passo é ter recursos, né, no município, seja de uma empresa privada ou, né, de um edital ou do próprio município, para favorecer que a equipe atue no território, né? E é isso, são esses dois critérios. Do contrário, a gente faz a história acontecer em conjunto, né? A gente está aqui para isso mesmo. A gente forma a equipe próxima ao território para conseguir desenvolver o trabalho, né? E a Sabiá, nesses 22 anos de atuação e nessa diversidade, né, ela foi criada por um grupo muito grande de amigos e parceiros multidisciplinares, né, jornalista, ambientalista, arte educador, engenheiro e por aí vai, né? A gente tem uma rede de relações muito grande que está em diversos pontos do país, então formação de equipes para diversos pontos do país não é um problema, né? Aí, para entrar em contato, tenho interesse, quero entrar em contato, quero me apresentar, uma conversa inicial, pode mandar um e-mail para a gente, né? sabiá@sabiá.org.br. Esse pode ser um bom primeiro contato. sabiá@sabiá.org.br. A gente garante que a Perfeito. informação chegue, né, que todos tenham acesso e que a gente consiga programar uma primeira conversa. Maravilha. E Larissa, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Uma mensagem. Então, vamos lá. Todos nós temos esse potencial, né, e habilidades de transformar realidades, pensando na saúde dos nossos territórios, dos lugares onde a gente vive, né? Se a gente pensa na nossa saúde, a gente pensa na saúde das pessoas também que estão ao nosso redor, do ambiente em que a gente vive. Então, todo mundo tem suas próprias habilidades, seu próprio perfil, se a gente for levar aí pelas inteligências múltiplas, né? As nossas atitudes, sendo pequenininhas ou muito maiores, né? Elas podem sim promover mudança, né? Um pouquinho cada dia, um tantinho, de pouco em pouco, é igual a galinhazinha, né? Que vai enchendo o papo. E quando a gente entende esse nosso ato como uma missão de vida, o trabalho ele deixa de ser trabalho e passa a ser serviço. É o ato, né, de servir para o bem comum. E isso se revela muito, assim, quando a gente conhece os catadores e vê a história deles. E vocês vão ver no documentário aí, eu falo até me emociona, mas é isso, são pessoas que dedicam sua vida não só para juntar, né, o material, mas também para preservar o ambiente, para conservar o ambiente, né? Então, é isso. A gente tem nossos repertórios, nossas histórias, nossos capitais culturais, e se cada um usar essa sua, esse seu repertório, né, essa sua natureza, para fazer um pouquinho de bem por dia, a gente pode provocar uma mudança gigantesca, né? Só de pensar pelo bem comum. É isso que eu quero dizer. Perfeito, maravilha. Larissa, muito obrigada. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu agradeço pela oportunidade e espero te encontrar em breve. Não, com certeza. Muito boa aqui a nossa conversa. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a diretora executiva do Instituto Sabiá, Larissa Neri.
Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.